Pessoal, vamos começar o nosso momento de culto. Aí na liturgia que foi entregue a vocês, a gente tem o texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse texto aqui nos chama a viver em comunhão, a estarmos debaixo do mesmo senhorio, a estarmos debaixo do Evangelho, do senhorio de Jesus Cristo. E nos chama também a lembrarmos que a união com Cristo não é somente com o cabeça do corpo, mas é com o restante do corpo. Eu não sou igreja, você não é igreja, nós em Cristo somos igreja. É no corpo, no plural, que nós temos essa unidade. E essa unidade, como nós vimos hoje, inclusive também aqui nesse momento anterior de concílio, ela se manifesta também na igreja visível e se manifesta nas igrejas locais. Hoje nós estamos aqui num culto especial para comemorarmos este que será o dia da união formal da nossa igreja, da Igreja Batista Reformada de Jundiaí. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar para que o Senhor nos guie para vivermos cheios da sua palavra, aconselhando e cuidando uns dos outros, louvando juntos, vivendo para a glória dele, fazendo tudo em nome dele. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos então ter um breve momento de oração agora. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. E nós te louvamos e te agradecemos por causa do teu evangelho. Pai, que em nome de Cristo o Senhor esteja conosco, nos conduzindo. Que o Senhor salve cada um de nós aqui, Pai. Tem misericórdia. Salve, Pai, todos os teus eleitos aqui. Nos dê, Pai, mais do teu amor e nos faça crescer no amor uns aos outros para vivermos conforme esse texto nos mostra aqui. Que juntos cuidemos, preguemos, amemos, sirvamos. Que o Senhor nos conduza nesse momento de culto. Que o Senhor receba esse culto pelos méritos de Cristo e nos guie pelo teu Santo Espírito. Para que não seja algo lançado da boca para fora, mas palavras que fluam de um coração transformado, alimentados por uma fé verdadeira, louvando ao teu nome por quem tu és e pelos teus feitos, com muita alegria, gratidão, fé e amor. Em nome de Jesus, amém. Digno Cordeiro,
tua palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, como era esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A história da Igreja Batista Reformada de Jundiaí começou muito antes do nosso primeiro estudo. Deus, em seu soberano plano, colocou o chamado pastoral em um jovem cheio de vontade de servi-lo, lá em 2013. No meio dessa sede por Deus, este jovem se questionava: será que eu seria bom o suficiente? E ele não era, ele não é. Aquele jovem de 19 anos aprendeu que aquela história não era sobre ele.
O tempo foi passando e muita coisa aconteceu. Teve o seminário, as provas, trabalhos, exegeses, grego, hebraico, mudança de estado, filhos. E no meio de tudo isso, muitas decisões foram sendo tomadas. Mas, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 10. Aprove ao Senhor que nos instalássemos aqui. Na cidade de Jundiaí, minha terra natal. Um mimo do Senhor para nossa família. Assim que nos instalamos, as reuniões começaram. A primeira reunião, no dia 24 de março de 2012, teve 3 pessoas, além de mim, do SAOR. Aos poucos, fomos fazendo mais contatos e chegamos a ter cerca de 10 pessoas em uma das reuniões de quinta-feira. O estudo da Confissão de Fé Batista de 1689 encantava. Ela falava sobre um Deus soberano que tem cada detalhe em suas mãos. E nós víamos, semana após semana, os detalhes da soberania de Deus. Semanas passaram e veio a necessidade do culto dominical. Pronto. Dia 1º de maio de 2002, tivemos o nosso primeiro culto. Agora, parecíamos uma igreja, mas ainda não éramos uma. Os cultos aconteciam, a palavra do Senhor era pregada e o sentimento de dever cumprido pairava no ar. Lembro de um sábado onde nossos poucos frequentadores não iriam poder comparecer no dia seguinte. Alguns tinham compromissos fora da cidade, outros não estavam bem de saúde. E o SAOR me disse, amanhã não vai ter culto. Será mesmo que estamos no caminho certo? Ele se perguntou. Aquele era o segundo domingo que não tínhamos ninguém. Mas, novamente, o versículo do Salmo 25 estava em jogo. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aquele domingo foi de dúvidas e oração. Começamos a semana orando ao Senhor. Devemos continuar? É isso mesmo que o Senhor quer de nós? Qual passo devemos seguir? Como fazer com que nosso projeto de plantação alcance mais pessoas? E na mesma semana, recebemos mensagens de várias pessoas querendo visitar. Aos poucos, o nosso grupo cresceu. O Senhor edificava aquela casa. E aquele jovem, que agora não é mais tão jovem, novamente foi lembrado. Não é sobre nós, a obra é do Senhor. Fomos crescendo, a notícia da plantação se espalhou. Deus usou o trabalho do SAOR para divulgar na internet que havia uma plantação batista reformada em Jundiaí. E muitas pessoas foram chegando. Precisamos comprar mais cadeiras, precisamos fazer mais lanchinhos, mais café. E Deus foi dando crescimento. Nós orávamos para servir a Deus conosco. Nós orávamos por pessoas para servir a Deus conosco. E nossos irmãos oravam por uma igreja saudável. E, novamente, Deus ouviu nossas orações. A Igreja Batista Reformada de Jundiaí está nascendo hoje, dia 4 de março de 2023. Nós não sabíamos, mas cada passo que demos, cada decisão que foi tomada, nos levou a estar aqui, com cada um de vocês. Que privilégio é poder cultuar ao Senhor dos céus e da terra com vocês. Nossa oração é que essa igreja faça a diferença na cidade de Jundiaí. Que muitos venham a conhecer a Jesus, a sua obra salvadora, por meio dos cristãos que estão sendo instruídos e exortados pela palavra dentro dessa igreja. Nossa oração é que nosso pastor SAOR seja fiel a Deus e a sua palavra em cada culto, aconselhamento e em cada momento de sua vida. SAOR, fique firme. A obra do Senhor. A história dessa igreja. A história dessa igreja não é sobre o SAOR, nem sobre nenhum de nós. É sobre o Senhor. É sobre o Senhor que um dia virá buscar a sua igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus nos abençoe.
Os irmãos podem se sentar nesse instante. Agradeço a Raíssa pelo testemunho comovente. E gostaria, sem mais delongas, de anunciar que o concílio, reunido em deliberação, decide então recomendar Saor como candidato apto a exercer o ministério pastoral, com todas as condições para exercer esse ofício, sem ressalvas. E por isso eu gostaria de convidá-lo a vir até aqui à frente. Onde passaremos nesse instante ao momento do juramento, os votos que serão feitos pelo Saor, votos que representam o compromisso que ele assume com a igreja, que em breve será plantada, que em breve estará estabelecida diante de Deus. Portanto, te pergunto, Saor, caríssimo irmão, queres consagrar-te até a morte ao ministério da palavra, recebido o chamado do Deus Trino, e que pela imposição das nossas mãos te vai ser confirmado com a graça do Espírito Santo? Sim. Recebeis as Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento como palavra de Deus, a única e infalível regra de fé e prática? Sim. Queres guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e conservado na igreja sempre e em toda parte? Sim. Queres receber e adotar sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Queres anunciar o Evangelho da graça de Cristo com fidelidade e constância? Sim. Queres, com amor de pai, ajudado por outros presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus e dirigi-lo pelo caminho da salvação? Sim. Queres, como bom pastor, procurar as ovelhas dispersas e conduzi-las ao redil do Senhor? Sim. Queres perseverar na oração a Deus Pai Todo-Poderoso em favor do povo santo e exercer o ministério da palavra com toda a fidelidade? Sim. Queira Deus consumar o bem que em ti começou, que o Senhor te sustente nesses votos que você agora assume. Convido o Mateus, que representará nesse instante a voz da igreja que será plantada, lendo uma exortação ao Saor. Boa tarde, meus irmãos. Bom, nós vamos ler aqui um artigo chamado Preso ao Mastro, de Eugene Peterson, que é uma exortação ao pastor, que é a declaração daquilo que a gente quer que ele faça por nós, por essa igreja. É um pedido formal para que o Senhor seja nosso pastor e nos lidere, nos presbitere nessa boa obra do Senhor, e para que ele esteja sempre preso à palavra, que é a nossa única regra de fé. Então, eu peço que os irmãos prestem atenção, é uma leitura um pouco longa. Vamos lá. Preso ao mastro. A definição aprendida pelos pastores que nos foi dada em nossa ordenação é que a tarefa pastoral é um ministério da palavra e do sacramento. Palavra. Nas ruínas, todas as palavras soam como simples palavras. Sacramento. Nos destroços, que diferença faz molhar um pedaço de pão ou tomar um gole de vinho? Todavia, século após século, os cristãos continuam a separar certas pessoas em suas comunidades, dizendo: você é nosso pastor, ajude-nos a nos assemelhar a Cristo. É verdade que as suas ações irão muitas vezes manifestar expectativas diferentes, mas nas regiões mais profundas da alma, o desejo silencioso delas é por mais do que alguém desempenhando um trabalho religioso. Se as palavras não ditas fossem pronunciadas, soariam assim:
Queremos que você seja responsável por dizer e representar entre nós aquilo que cremos sobre Deus, o reino e o evangelho. Cremos que o Espírito Santo está entre nós e em nós. Cremos que o Espírito de Deus continua a pairar sobre o caos do mal deste mundo e do nosso pecado, moldando uma nova criação e novas criaturas. Cremos que Deus não é um espectador, às vezes divertido e às vezes alarmado com destroços da história mundial, mas um participante. Cremos que o invisível é mais importante do que o visível, em qualquer momento e em qualquer evento que decidamos examinar. Cremos que tudo, especialmente tudo que pareça destroço, é material que Deus está usando para criar uma vida de louvor. Cremos tudo isto, mas não vemos. Vemos, como Ezequiel, esqueletos desmembrados brancos sob o sol impiedoso da Babilônia. Vemos uma porção de ossos que antes haviam sido crianças, rindo e dançando. Adultos que expunham suas dúvidas e cantavam louvores na igreja, e pecavam. Não vemos os dançarinos, os amantes ou os cantores, só vislumbres fúlgidos deles. O que vemos são ossos, ossos secos. Vemos pecado e julgamento sobre o pecado. É isso que parece. Parecia assim a Ezequiel, parece assim para quem quer que tenha olhos para ver e cérebro para pensar. E parece assim para nós também. Mas cremos em algo mais. Cremos que esses ossos vão reunir-se, transformando-se em seres com nervos e músculos, que falam, cantam, riem, trabalhem, creem e bendizem o seu Deus. Cremos que aconteceu da maneira como Ezequiel pregou, e cremos que ainda acontece. Cremos que aconteceu em Israel e que ocorre na igreja. Cremos que somos parte do acontecimento enquanto cantamos louvores, ouvimos a palavra de Deus, recebemos a nova vida de Cristo nos sacramentos. Cremos que a coisa mais significativa que acontece ou pode acontecer é que não estamos mais desmembrados, mas unidos ao corpo ressurreto de Cristo Jesus. Precisamos de ajuda para manter a nossa fé viva e ativa, precisa e intacta. Não confiamos em nós mesmos. Nossas emoções nos atraem para a infidelidade. Sabemos que nos aventuramos num ato perigoso e difícil de fé e que existem influências fortes desejosas de dissolver ou destruir essa fé. Queremos que nos ajude. Seja nosso pastor, um ministro da palavra e dos sacramentos em todas as diferentes partes e estágios de nossas vidas. Em nosso trabalho e recreação, com nossos filhos e nossos pais, no nascimento e na morte, em nossas celebrações e tristezas, naqueles dias em que a manhã se inicia com o sol radiante e naqueles dias em que o tempo está sombrio. Esta não é a única tarefa da vida de fé, mas é a sua tarefa. Encontramos outra pessoa para fazer as outras tarefas importantes e essenciais. Esta é a sua palavra e sacramento. Mais uma coisa, vamos ordená-lo para este ministério e queremos sua palavra de que vai manter-se nele. Este não é um trabalho temporário, mas um estilo de vida que precisamos que seja vívido em nossa comunidade. Sabemos que você faz parte da mesma aventura difícil de fé, no mesmo mundo perigoso em que vivemos. Sabemos que as suas emoções são tão instáveis quanto as nossas e sua mente é tão ardilosa quanto a nossa. E por isso que vamos ordená-lo e porque iremos exigir uma promessa sua. Sabemos também que haverá dias e meses, talvez anos, quando não teremos vontade de crer em nada e não queremos ouvir nada de você. Sabemos que haverá dias e meses, talvez anos, quando você não terá vontade de dizer nada. Não faz mal, faça isso. Você está ordenado para este ministério e comprometido com ele. Haverá épocas em que iremos a você em comitê ou delegação e exigiremos que nos diga algo além do que estamos lhe dizendo agora. Prometa neste documento que não cederá ao que estamos exigindo a você. Você não é ministro de nossos desejos inconstantes, ou da compreensão condicionada ao tempo das nossas necessidades, ou de nossas esperanças secularizadas de algo melhor. Com esses votos de ordenação, estamos prendendo você com toda a força ao mastro da palavra e do sacramento, de modo que não poderá atender a voz da sereia. Há muitas outras coisas a serem feitas neste mundo em escombros e vamos estar fazendo pelo menos algumas delas. Mas se não soubermos as realidades básicas com as quais estamos tratando, Deus, reino e evangelho, vamos terminar vivendo vidas fúteis e fantasiosas. Sua tarefa é continuar contando a história básica, representando a presença do Espírito, insistindo na prioridade de Deus, falando as palavras bíblicas de comando, promessa e convite. Isso, ou algo bem parecido com isso, é o que eu ouço a igreja dizer aos indivíduos que ordena como pastores, mesmo quando as pessoas não conseguem articular as palavras.
convido o concílio que se reuniu nessa tarde aqui a vir até aqui à frente. Convido também nesse instante qualquer pastor que esteja presente e deseje também vir até aqui à frente. Pode fazê-lo nesse instante. Convido só a se colocar de joelhos, meu irmão. A igreja a ficar de pé. E a estender também as suas mãos. E passo então a palavra para o pastor Vinícius, para que possamos ouvir a oração consagratória. Vamos clamar a ajuda de Deus, sem a qual nada podemos fazer. Pai, nós intercedemos agora pela vida de Saó Lucena. O ministério irá exigir do seu corpo, da sua mente, da sua alma, das suas forças, da sua família. E o Senhor o chama para constantemente buscar força em Cristo, porque sem Cristo nada Ele pode fazer. Senhor, não permita que em qualquer instante Saó esqueça disso. Que ele é chamado pelo Senhor a depender segundo após segundo de Cristo Jesus. Que ele não pode converter uma alma, que ele não pode santificar uma ovelha, mas que o poder do Espírito embelezador pode transformar vidas. Ajude o Senhor a manter-se fiel a seu chamado e ao seu Senhor. Capacita o Senhor a ter bom discernimento, sabedoria profunda, conhecimento vasto para poder servir o seu povo com a palavra do Cristo ressurreto. Que as palavras que saiam da boca dele sejam temperadas com sal, sejam palavras propícias para edificar, que Saó viva e transmita a verdade em amor, que ele dedique a sua vida a aperfeiçoar, a treinar e capacitar os santos para o chamar do ministério dos santos. Mantém Saó humilde, com o coração maleável na mão do Cordeiro Santo de Deus. Que ele possa andar como um cordeiro sobre esta terra, rugindo contra lobos vorazes, mas humilde e manso e paciente com as ovelhas de Cristo Jesus. Dê a ele, Senhor, também um coração servo, que não serve por obrigação, nem por torpe ganância, nem como dominador do rebanho de Cristo, mas como modelo e exemplo. Abençoa também, Senhor, sua família, sua esposa e filhos. Que Saó possa ser primeiramente exemplo e palavra do Senhor em casa, e então também, Senhor, na igreja. Derrame, Senhor, da unção, do poder do Espírito Santo, para que ele possa exercer o ministério na força que o Senhor provê. E enquanto ele lutar com as dificuldades do ministério, ele possa se lembrar que não há um suficiente para essas coisas, além do braço da onipotência. Então, como pastores aqui reunidos, nós clamamos que o Senhor levante Saó no poder da graça e da unção do Espírito Santo para exercer o ministério que o Senhor hoje confia a ele. Em Cristo Jesus nós oramos no poder do Espírito, a Ti, ó Pai. Amém e amém e amém. Pastor Saó Lucena, nós estendemos a destra da comunhão a você. Deus te abençoe, meu irmão. A igreja pode se assentar.
Nessa hora, a igreja gostaria de dar um presente para você, que simboliza a prioridade e a completude do seu ministério, que vem pelas mãos do seu pequeno filho, ao qual você deve sempre lembrar de crescer, treinar no caminhos do Senhor, junto com a sua esposa. Como um pai de uma criança de 4 anos, eu entendo perfeitamente isso. Nossa, peguei. Saor, esse é o fundamento do seu ministério. Jamais se desvie dele. Pastor Saor Lucena, fale à igreja. Momento de muita emoção. Não tem como não ser. Como já foi falado aqui, não é sobre mim, não é sobre nenhum de nós, é sobre o Senhor. Mas o Senhor, mesmo sendo onipotente, Ele se agrada de nos dar a honra de participar da sua obra. E se Ele deu a vida por nós, o que nós podemos negar a Ele? Exercer o ministério não é algo fácil. Mal comecei, mas já dá para perceber. Mas ao mesmo tempo é algo extremamente abençoador. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço por todos que estão aqui, mas agradeço em especial pela vida daqueles que estão se tornando hoje, querem se tornar hoje, igreja local junto comigo, a Igreja Batista Reformada de Jundiaí. E como eu falei, eu prometo, na capacitação do Senhor, viver com vocês como igreja, para a glória dEle. Essa Bíblia aqui, vale a pena o comentário, agradeço muito. Está aqui com as assinaturas de vocês, com carinho de vocês. A Bíblia de Estudo Shed foi a minha primeira Bíblia de estudo. Adquiri em 2013, então 10 anos. Logo quando eu me converti. E hoje, 10 anos depois, no dia da minha ordenação, estou aqui recebendo uma outra Bíblia Shed com esse carinho de vocês. E é algo muito emocionante e abençoador para mim. Como o que nós queremos aqui é formar uma igreja, eu quero dar continuidade a esse momento, lendo aqui com vocês uma breve definição de igreja. O puritano inglês Benjamin Kitt diz assim: uma igreja é uma congregação de cristãos piedosos que, como uma assembleia definida, fazem por mútuo acordo e consentimento a entrega de si mesmos ao Senhor e uns aos outros, de acordo com a vontade de Deus, e ordinariamente se reúnem em um lugar determinado. É isso que eu quero convidar você que está aqui, que quer se tornar membro dessa igreja a fazer. Se tornar membro, fazer parte de uma membresia é algo importante, não é algo que nós podemos menosprezar. A Escritura nos chama a fazer isso e ela nos lembra que isso é abençoador. O Jonathan Leeman, ele diz que membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Se você tem o desejo, entendendo essas definições, entendendo o que nós já vimos nos nossos momentos juntos, de se tornar membro dessa igreja, se você já tem caminhado conosco e tem esse desejo, eu peço que você se coloque de pé, você aí onde está, que você leia junto comigo o anexo que está aí na nossa liturgia, do nosso pacto de membresia. Nós tentaremos fazer essa leitura em conjunto. Peço que você que quer se tornar membro, que se coloque de pé. Vamos tentar fazer a leitura juntos. Juntos. Tendo, como cremos, sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo,
para render-lhes nossas vidas, e tendo sido batizados sob nossa profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando no auxílio de sua graça, solene e alegremente nos reunimos agora para renovar os nossos pactos uns com os outros. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal, cuidando uns dos outros e admoestando com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Procuraremos, com a ajuda divina, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à autossuficiência, à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que, assim como fomos voluntariamente sepultados e ressuscitados de forma simbólica mediante o batismo, temos agora a obrigação de levar uma vida nova e santa para com alegria cumprir a carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus por meio do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Buscaremos crescer juntos em todas as áreas para a glória de Deus, não nos acomodando e permanecendo na zona de conforto, mas nos esforçando para nos tornarmos servos cada dia mais capacitados e dedicados para servir o Senhor, vivendo não como donos de nós mesmos, mas como servos do nosso dono, que é o Senhor, priorizando não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, buscando crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus e viver na prática dessa vontade. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós, membros dessa igreja local. Não mediremos esforços para discipular na disciplina e na admoestação do Senhor, tantos quanto estejam sob o nosso cuidado. E buscaremos em santidade e amor a salvação da nossa família e amigos. Nós nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros, com ternura e compaixão. Trabalharemos juntos para a conservação de um ministério permanente de evangelização e discipulado nesta igreja, bem como observaremos com fidelidade bíblica a adoração, as ordenanças, a disciplina e as doutrinas praticadas em nosso meio. Contribuiremos regular e alegremente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos pobres e necessitados e, sobretudo, para a difusão do Evangelho, tanto aqui como em outras cidades e nações. Acima de tudo, buscaremos um relacionamento cada dia mais pessoal, íntimo e verdadeiro com nosso Deus, no qual o glorifiquemos e nos alegremos nele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Podem se sentar. Com muita alegria que junto com vocês eu faço esse pacto e agora nós selamos essa nossa membresia. Nós agora, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, prometemos viver no serviço uns aos outros para a glória de Deus. E eu também tenho uma breve leitura de exortação para fazer aqui a vocês. Eu peço que vocês me escutem atentamente. Um único altar, um só púlpito. Na igreja temos um único altar, o altar do Santíssimo, o único e santo, o Todo-Poderoso, o Senhor diante de quem somente se deve dar honra e louvor, o Criador, diante de quem todas as criaturas devem dobrar os joelhos, diante de quem mesmo os mais poderosos não são nada senão pó. Ao lado deste altar, não temos qualquer outro altar para cultuar seres humanos. O culto a Deus e não à humanidade é o que tem lugar na nossa igreja. Quem deseja fazer de outra forma, afaste-se e não venha conosco à casa de Deus.
Quem quer edificar um altar para si mesmo ou para outro ser humano está zombando de Deus, e Deus não vai permitir tal zombaria. Qualquer um que queira proceder de outro modo, afaste-se, pois não pode estar conosco na casa de Deus. Estar na igreja significa estar sozinho com Deus, com o Senhor, cultuar a Deus e não a qualquer pessoa humana. E isso requer coragem. Aquilo que mais nos impede de deixar que Deus seja o Senhor, isto é, de crer em Deus, é a nossa covardia. Na igreja também temos um só púlpito, no qual é proclamada a fé em Deus e nenhuma outra fé, mesmo que tenha as melhores intenções. Deixe que só a palavra, os sacramentos e o mandamento de Deus sejam suas armas. Não fique aguardando outra ajuda. Não se apavore. Deus está com você. Não tente ser forte, poderoso, famoso, respeitado, mas deixe que só Deus seja sua força, sua fama e sua honra. Ou você não crê em Deus? Dobre-se diante de seu Deus e deixe Ele ser o seu Senhor. Saiba que só Deus pode salvá-lo. Esta é a promessa de Deus, e a palavra de Deus é mais poderosa do que todas as armas do mundo. Que nós lembremos disso e vivamos em conformidade com isso. Vamos ter mais uma canção, mais um breve momento de louvor ao Senhor. Vamos colocar de pé para louvar ao Senhor com mais uma canção? E agora, como igreja, essa música ainda faz mais sentido. Como corpo de Deus e como igreja invisível, todos nós que somos de Cristo, estamos unidos aqui e podemos cantar. Mas nós também que agora somos a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, temos um sentido também a mais especial para cantarmos essa canção. Então, cantem conosco. É o teu povo aqui presente.
ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Obrigado. Podem se sentar. Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Tiago Guerra. Como já falei no momento do concílio, um grande amigo, alguém que tem servido como um mentor, como um pastor para mim, mesmo à distância. Tem me dado muita ajuda e conselhos nesse momento, assim como também meus outros amigos e pastores aqui. Tiago, Deus o abençoe, que Deus lhe conduza para que a palavra seja pregada agora. Boa tarde. Quando pessoas perguntam para mim se eu acredito em milagre, eu sempre respondo: olhe para a igreja. Olhe para a igreja. O que está acontecendo aqui é um verdadeiro milagre. Nunca esqueço, pela primeira vez, quando nós estávamos indo para o culto de domingo na Igreja da Trindade, a qual faço parte, e eu olhei para o estacionamento estava cheio de carros, lá na Editora Fiel. E eu olhei e falei: somente o Senhor pode fazer uma obra dessa. Quem que esses pecadores estão buscando? A quem eles querem ouvir neste domingo? E é bom termos essa consciência de que a igreja é um verdadeiro milagre. O que está acontecendo aqui é um verdadeiro milagre. Lembrem-se disso e sejamos sempre gratos a Deus na medida em que a igreja cresce. Para mim, é uma grande honra fazer parte deste momento. Como o Saur falou, eu sou lá de São José dos Campos, numa igreja também em plantação, né? Recém-plantada, por assim dizer, melhor dizendo, em que nós já estamos ali com 6 anos de idade na cidade de São José dos Campos. E agora ajudar também outras igrejas é sempre motivo de grande alegria. Queria meditar com vocês hoje acerca da beleza da igreja, e para isso vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 18. Primeira Tessalonicenses 5, 12 a 18. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar comigo e manter sua Bíblia aberta, por gentileza, na medida em que a gente olha alguns versos. O texto diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A beleza da igreja está relacionada à sua ordem. A beleza da igreja está relacionada à sua ordem. Essa frase não é minha, mas é uma frase famosa de Nehemiah Coxe, um puritano, um pastor batista, entre os batistas particulares do século XVII,
Quando ele diz isso no seu livrinho famoso sobre organização de igreja, sobre presbitério, sobre diaconia, um livrinho chamado Anciãos e Diáconos Bíblicos. Nehemia entendia que por mais que Efésios capítulo 5, verso 27, vai dizer em que a igreja vai ser apresentada como gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito, nós desse lado aqui ainda temos um trabalho a fazer. E um trabalho a fazer na edificação da igreja. Um trabalho a fazer na ordem da igreja. Ordem significa aquilo que o apóstolo Paulo fez deixando Timóteo em Creta, quando nós lemos em Tito, capítulo 1, verso 5, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Portanto, para o apóstolo Paulo e para Nehemia, a ordem da igreja estava ligada à sua liderança. E a gente começa a pensar, então, a entender que liderança, organização da igreja, não é simplesmente uma questão estrutural, organizacional, mas está ligada à beleza, está ligada à edificação da igreja. Porque, como ele disse, a beleza da igreja está ligada à sua ordem. Agora eu me pergunto o que passa na nossa cabeça quando eu estou falando aqui de beleza, de belo, principalmente quando falamos isso em tempos pós-modernos. Porque vocês sabem que hoje em dia é difícil a gente definir o que é belo. Já não há para nós mais critérios objetivos, elementos objetivos, para que a gente possa chegar na mesma conclusão, olhar para um quadro, por exemplo, e dizer, sim, isso é beleza. O que será que passa na nossa cabeça quando estamos falando da beleza da igreja, portanto? Um exemplo aqui que eu gosto de usar para demonstrar de como a nossa ideia sobre beleza, sobre o que é bom, sobre o que é belo está deturpado. Eu nunca me esqueço quando tempos atrás eu estava no aeroporto internacional de Guarulhos e eu parei para tomar um café e o atendente ali que estava servindo o café estava ouvindo uma música no seu fone de ouvido. E eu sou músico, eu gosto de boa música. Ele começou a chamar a minha atenção porque ele estava muito entretido naquela música. E aí ele chamou o companheiro que estava do lado dele e falou, essa música aqui é muito boa, falou para ele. E aí eu virei para ele então e perguntei na fila, ali para pegar o café, eu falei, que música que você está ouvindo? Aí ele virou para mim e falou, não senhor, deixa, é a minha música aqui que eu estou ouvindo, eu estou só entre eu e ele. Eu falei, não, também sou músico, eu gosto de boa música. Que música você está ouvindo? Ele virou para mim e disse, você não vai gostar da música. Eu falei, claro que eu vou gostar da música, você está falando que ela é boa. Que música você está ouvindo? Aí ele virou e respondeu para mim que ele estava ouvindo Pablo Vittar. Quando ele disse que ele estava ouvindo Pablo Vittar, eu virei para ele e falei, realmente isso não é bom. Mas ele virou para mim e disse, gosto, cada um tem o seu. Assunto encerrado. Se a beleza está nos olhos de quem vê, como é que você vai discutir beleza hoje em dia? Se gosto cada um tem o seu, como é que você vai dizer se algo é bom ou ruim? E eu receio que na medida em que nós estamos pensando aqui acerca da beleza da igreja, nós temos essa ideia de que a beleza da igreja está nos meus olhos, naquilo que eu vejo. A beleza da igreja está se ela tem um bom espaço físico, porque é isso que eu vejo. A beleza da igreja está na decoração dela. Se nós contratarmos um design interior, deixar todas as coisas bonitinhas, nós estamos em época de reforma lá, eu sei do que eu estou falando. A beleza da igreja talvez está no seu ambiente. A beleza da igreja está em estarmos inseridos nessa cultura pop de hoje em dia, em termos uma música adequada, contextualizada, em nos vestirmos bem. É isso que é a beleza da igreja? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. O Novo Testamento vai dizer para nós que, diferente da mente pós-moderna, nós não podemos pensar o que quisermos acerca da igreja, porque a noiva não é nossa. Então nós não temos o direito de adorná-la como nós queremos. Nós devemos aceitar o adorno que o próprio Senhor da igreja e marido dela deu a ela. E é exatamente isso que nós estamos considerando nesse texto aqui nessa tarde. O apóstolo Paulo continua falando de ordem da igreja. O apóstolo Paulo continua falando da edificação da igreja aqui. E o que ele vai demonstrar para a gente então nesse texto que estamos considerando? É que uma igreja bela, uma igreja em ordem deve priorizar ou se preocupar com 3 tipos de relacionamentos. O primeiro relacionamento é com a sua liderança. O segundo relacionamento são com os membros da igreja. E o terceiro relacionamento é com o próprio Deus.
3 relacionamentos que uma igreja deve priorizar para que ela seja bela e para que ela esteja em ordem. E aí eu começo com vocês então no primeiro relacionamento que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Olha comigo os versos 12 e 13, por gentileza. Ele começa dizendo: irmãos, pedimos. Primeira observação que eu faria é que aqui o apóstolo Paulo está com o tom certo. O tom do apóstolo Paulo aqui não é de exortação, mas de pedido, um tom cordial. Ele faz isso porque se você olhar o verso anterior, que é o verso 11, ele vai dizer: portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Significa que essa igreja aqui estava indo bem. Eles estavam se edificando mutuamente, estavam ali consolando uns aos outros, então Paulo não tem uma exortação aqui para fazer. O tom é apropriado. Mas em segundo lugar, ele usa uma metáfora apropriada, porque ele vai dizer irmãos. E Paulo gosta de usar esse termo, 70 vezes aparece nas suas cartas, 27 vezes em 1 e 2 Tessalonicenses, para nos lembrar que a igreja é uma verdadeira família. E veja que eu estou dizendo que a igreja é uma família e não uma coleção de famílias. Porque normalmente o que nós pensamos acerca da igreja é isso, uma coleção de famílias. Você chega com seu carro, para no estacionamento com a sua família. Você entra na igreja para cultuar a Deus, mas com a sua família. Você senta normalmente com a sua família. Vai embora rápido para almoçar, porque afinal de contas você está com a sua família. E aí quando pensamos em família, pensamos que a igreja é uma coleção de famílias, mas para o apóstolo Paulo e para o Novo Testamento, a igreja é a própria família e não uma coleção de famílias. E é quando você começa a ter essa consciência então que a igreja é uma família, um dos efeitos é que nós vamos quebrar essa segregação de faixa etária na igreja, por exemplo. Porque agora os mais jovens começam a olhar para os mais velhos em busca desses relacionamentos mais profundos, buscando um pai e uma mãe espiritual. E esqueça essa ideia de patriarcado espiritual, do mestre mandou da fé, mas quando falamos em pais e mães espirituais, falamos desses que estão nutrindo constantemente os mais jovens com a palavra e tornando eles cada vez mais parecidos com Cristo. A igreja é uma família, deveríamos nos ver assim. Esse termo para nós custa caro, irmãos. Seremos família na igreja quando nossas casas estão abertas durante a semana, uns para os outros. Somos família quando acolhemos os necessitados na igreja dentro das nossas casas. Somos família quando guardamos ou separamos um quarto nosso para que um irmão possa morar conosco. Isso não é sacrifício, isso é família. E aí Paulo começa então a nos lembrar dessa metáfora de que na igreja essa irmandade profunda, e se eu tivesse tempo eu gastava mais tempo aqui com vocês, dessa importância de nos vermos como uma família. Mas como toda família, então tem que ter hierarquia, e é por isso que dá sequência agora no verso 12, olha aí comigo o verso 12, ele vai dizer: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. 3 verbos da liderança bíblica aqui. E aqui eu faço algumas observações com vocês. Em primeiro lugar, perceba que o apóstolo Paulo não está falando de diversos grupos de pessoas. Há aqueles que vão interpretar esse texto no sentido de: tem um grupo que trabalha, tem um grupo que preside e tem um grupo que admoesta. Mas até no grego, do jeito que está formado aqui, um artigo somente para todos os verbos, a ideia é que o mesmo grupo trabalha, preside e admoesta. Segunda observação que eu faria: Paulo está falando de um grupo e não de uma pessoa. Isso significa então que na igreja nós não deveríamos ter um único pastor. A ideia bíblica para a igreja é um colegiado, um presbitério de pastores, uma pluralidade, paridade, unidade entre esses pastores. E aqui eu sei que na organização desta igreja nós temos hoje um único pastor, mas que vocês possam olhar para esse cenário então, não como ideal, mas temporário. Isso significa que a partir de hoje vocês têm um trabalho difícil para fazer: começar a formar os homens nessa igreja. Porque se homens devem presidir, trabalhar e admoestar, então a partir de hoje vocês têm uma urgência. A partir de hoje tem um pedido nas orações de vocês constante: Senhor, dá-nos mais homens.
E se você é homem aqui, está sentindo às vezes esse desejo, que o apóstolo Paulo vai dizer que é um nobre desejo, comece a falar com a liderança da igreja. Vejam o cenário de vocês, sim, como muito bom, mas ainda não como ideal. Nós precisamos ter homens trabalhando, homens admoestando e homens realizando o trabalho pastoral. A terceira observação que eu faria, veja que são 3 funções então aqui no ministério pastoral. A primeira função significa trabalho. Os que trabalham, diz o apóstolo Paulo. Trabalho aqui é fadiga. Trabalho é a ideia de produzir uma canseira física, de cansar-se, de esgotar-se no ministério. O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga. O que o apóstolo Paulo nos lembra então, que ministério pastoral é isso, é cansaço. Paulo nos ensina que é um ministério exaustivo. Isso significa, meu irmão Saor, que você se voluntariou para isso, não para a fama, não para ficar rico, não para o glamour, não para a boa vida. Você se voluntariou hoje para cicatrizes. Lembre-se disso quando elas chegarem, porque vai doer. Uma das melhores definições que eu li acerca do ministério pastoral está no livrinho de Deepak Reju, O Pastor e o Aconselhamento. Olha o que ele diz: os pastores fedem, não somente porque tem cheiro como de ovelhas, fedem porque tem cheiro como de suor e de sangue também. Como trabalhadores comuns, a face dos pastores está estriada, suas costas estão curvadas. Como soldados, sua face está fatigada, e seus braços estão marcados por cicatrizes. Como ambos, eles se sentem frequentemente esgotados e supridos aquém do que seria apropriado. Você nunca conhecerá um bom pastor que não esteja fatigado pelo fim da tarde. Vocês saberão se o seu pastor é bom ou não quando vocês se encontrarem com ele e ele tiver com aquela cara de cansaço. É aí que vocês vão falar: eu tenho um bom pastor. Então esperem o cansaço do pastor de vocês. Isso é ser bom no ministério pastoral. Segunda palavrinha que ele usa não é só trabalho, é presidem. Olha o verso 12 comigo, por gentileza. Ele vai dizer: trabalham entre vocês, mas também que os presidem no Senhor. E presidir aqui é óbvio, tem essa ideia de autoridade, de liderança. E eu receio que culturalmente essa ideia também está sendo atacada. Você sabe que toda ideia de autoridade hoje está sendo atacada. Os professores, por exemplo, não são mais autoridades dentro da sala de aula. Eles devem olhar para o aluninho que está se descobrindo, ele mesmo traça o seu caminho, e o professor é um mero facilitador do trabalho. Se você pensar, por exemplo, nos pais, desde a lei da palmada, nem os pais mais podem ser autoridade dentro de casa. E isso tem refletido na igreja. Mas vale a pena lembrar que, para a mente do apóstolo Paulo, há liderança na igreja, há aqueles que lideram, e ele vai dizer, no Senhor. Portanto, o que esperamos daqueles que lideram é que estão liderando com as Bíblias abertas, trazendo a palavra do Senhor constantemente e assim governando a igreja. Em terceiro lugar, no verso 12, ele vai falar de admoestação. Os admoestam. E admoestar é instruir corretivamente. Assim como os pais admoestam seus filhos, pastores devem admoestar seus membros quando erram. Em termos práticos, significa que é esperado que pastores tenham conversas difíceis. Grande parte do ministério pastoral é realizado através de conversas difíceis. Saor deve esperar isso, e os membros da igreja também devem esperar isso. O pastor não foi chamado para ser o zelador da igreja. O pastor não foi chamado para ser um amigão que participa de todos os eventos da igreja. O pastor não foi chamado para ser o administrador que se envolve em todas as questões administrativas da igreja. O pastor foi chamado para o ensino, para o estudo, para a oração e para a pregação. E aí então, que tipo de relacionamento é esperado da igreja para com esse tipo de pastor? Versos 12 e 13. Paulo vai dizer: irmãos, tenham grande apreço e máxima consideração. Grande apreço significa valorize o seu pastor. Estime esses homens que Deus levanta no meio de vocês.
E ele vai dizer: máxima consideração com o amor. Sejam abundantes em amor para com o pastor. Honrem ele além da medida. Ter fartura de consideração. Mas veja a qualificação que o apóstolo Paulo dá: somente tenham grande apreço e máxima consideração aos que trabalham entre vocês. Isso significa que a sua máxima consideração não está no pastor da internet. Isso significa que a sua máxima consideração e grande apreço não está se você tem um pastor personalidade na sua igreja, mas que ele não trabalha na igreja. Significa que você deve olhar para aqueles que estão suando, às vezes gota de sangue, com suas feridas expostas, dando suas próprias vidas, e são esses pastores que a igreja então deve ter máxima consideração e grande estima. É muito triste quando nós vemos os membros da igreja valorizando outros pastores que não aqueles que estão se doando pela sua própria comunidade. E aí sim, o apóstolo Paulo vai dizer nesse primeiro bloco, que aí sim nós viveremos em paz uns com os outros. É na medida em que os pastores se sacrificam e os membros honram os seus pastores, que a igreja vive em paz uns com os outros. Primeiro relacionamento, o relacionamento com a liderança. Segundo tipo de relacionamento de uma igreja saudável, de uma igreja bela, o relacionamento agora entre os membros. Olha os versos 14 e 15 comigo, por gentileza. Ele começa no verso 14 dizendo: também exortamos vocês, irmãos. O que choca aqui é que o apóstolo Paulo não está dizendo: exortamos vocês, presbíteros, pastores. Mas ele diz: eu exorto vocês agora, membros da igreja, para que vocês também admoestem. O que o apóstolo Paulo então nos lembra é que a membresia na igreja é um chamado divino à responsabilidade. O que ele nos lembra é que a igreja é essa comunidade terapêutica que deve constantemente se cuidar, se curar. É por isso que a melhor imagem da igreja não é de um ônibus, não é que você tem lá o motorista, que é o pastor, todos os membros sentados, descansando, atravessando ou viajando a viagem proposta, mas de um barco a remo, em que todos estão remando, atravessando os mesmos desafios. O apóstolo Paulo nos lembra então que a ideia bíblica da igreja local é que os próprios membros se cuidam, os próprios membros se exortam e os próprios membros se consolam. O que o apóstolo Paulo está nos lembrando é que quando você se torna membro da igreja, você já tem um ministério a realizar. E o seu ministério tem rosto, o seu ministério tem nome, o seu ministério tem personalidade. É a pessoa que está sentada do seu lado. Então, antes de você chegar na igreja e se preocupar com os ministérios institucionais, organizacionais, lembre-se de que você já tem um ministério a cumprir na medida em que você já é membro de uma igreja local. E aí, qual é esse ministério? Olha o verso comigo. Admoestem os que vivem de forma desordenada. Então, meus irmãos, nós devemos esperar na igreja os desordenados. Devemos esperar os rebeldes no nosso meio. Devemos esperar os insubmissos no nosso meio. Aqueles que não aceitam os conselhos facilmente. Aqueles que gostam mais de falar do que de ouvir. Devemos esperar aqueles que estão sempre com a razão. Devemos esperar no meio da igreja aqueles que priorizam o argumento, mas sacrificam relacionamentos. E o que os membros da igreja então devem fazer quando vêm essas pessoas no meio? Admoestação. Mais uma vez, isso não é trabalho somente do pastor, isso é trabalho dos membros da igreja. A segunda coisa que o apóstolo vai dizer: consolem os desanimados. E a ideia aqui de desânimo é aquele que tem um fôlego curto, que ele não tem um pulmão largo, ele não respira como deveria respirar na sua caminhada, então ele se cansa facilmente. Devemos esperar no nosso meio aqueles que desanimam facilmente com os obstáculos que aparecem, a pessoa que se torna impaciente. Devemos esperar aqueles que não suportam o sofrimento como os demais, e o que esses precisam não é de repreensão, mas é de consolo. Precisam de um ombro, precisam de um pulmão, para que eles possam respirar. E aí ele vai dizer ainda: amparem os fracos. E os fracos provavelmente aqui são os fracos na fé. De Romanos capítulo 14, de 1 Coríntios capítulo 8,
a 10, aqueles que não têm ainda uma consciência madura, formada pela doutrina bíblica. E a esses então, esses que são maduros, não devem dar a eles o julgamento, não deve fazer chacota deles, não deve usar da liberdade cristã para abusar da consciência desses irmãos. O que é esperado desses que são mais maduros é o amparo. E aí o apóstolo Paulo termina no verso 15, nessa sessão, dizendo: procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Mais uma vez, Paulo não diz: pastores procurem o bem de todos. Jamais transfira ao pastor aquilo que é a sua responsabilidade a partir de hoje. A igreja vai mal quando os membros deixam de cumprir com as suas responsabilidades. Jamais assuma um papel de espectador, na medida em que você se distancia da igreja no seu olhar e começa a criticá-la. Lembre-se que há sim um relacionamento com a liderança, mas nós devemos também zelar pelo relacionamento entre os próprios membros. Por último, o último tipo de relacionamento que Paulo aqui nos chama a atenção: o relacionamento com Deus, dos versos 16 a 18. Olha comigo aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo vai dar aí 3 exortações: estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças. Acho que o que vale a pena a gente pensar aqui é que a partir desse verso 16 até o final da carta, o contexto aqui é do culto cristão. Nós, olhando o verso 20, ele vai falar de nós não desprezarmos as profecias. O verso 26, ele vai falar de saudarmos uns aos outros com um beijo santo, a ideia de uma reunião cristã. E o verso 27, ele vai dizer que a carta deveria ser lida por todos os irmãos. Portanto, alguns comentaristas vão sugerir que essas exortações pertencem ao culto, são consequências do culto cristão. E agora parece que começa a fazer sentido para a gente. Estejam sempre alegres. Como? Na medida em que você cultua. E agora, na medida em que o seu coração é reorientado a Deus, nós começamos a reorientar as nossas vidas a Ele. E essa alegria que não é circunstancial, mas cristocêntrica, pode agora tomar conta dos nossos corações. Parece fazer sentido então agora: estejam sempre alegres. Na medida então que o culto da igreja é mais cristocêntrico, há mais alegria no coração da igreja. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. E obviamente o sem cessar aqui não é sejam tagarelas, mas eu gosto da imagem de George Whitefield, que ele vai dizer que nós devemos ser como carteiros, jogando cartas constantemente aos céus. Isso é orar sem cessar. Portanto, o que nós aprendemos é que a igreja é uma comunidade intercessora. A igreja deve orar constantemente pelos seus próprios membros. A igreja deve orar pela sua liderança. A igreja ora pelo mundo, pela propagação da verdade e por sua santidade. Por último, Paulo nos lembra que a igreja é uma comunidade eucarística, verso 18. Porque ele vai dizer: em tudo deem graças. Veja que Paulo não diz para darmos graças por todas as coisas, mas em todas as coisas deem graças. Essa é a diferença. A ideia é que podemos e devemos sempre ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Na vida da igreja local, vocês serão tentados a se questionar se aquilo que vocês estão vivendo é da vontade de Deus. Quando as finanças apertarem, quando os membros os deixarem, quando os grandes desafios surgirem, vocês vão se questionar na história de vocês: será que isso é da vontade de Deus? Mas lembrem-se que a vontade de Deus é que em todas essas circunstâncias vocês sejam gratos, porque nós sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para os bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O relacionamento com a liderança, o relacionamento entre os membros da igreja e o relacionamento com Deus. Disso depende a beleza desta igreja. Disto depende a edificação de vocês. Que a Igreja Batista Reformada de Jundiaí cumpra seu papel ministerial nesta cidade
e que seja uma grande bênção e luz hoje e sempre. Que Deus abençoe vocês ricamente. Deixa eu orar com vocês e passo a palavra ao Senhor. Senhor, o que nós pedimos nesta tarde, neste fim de dia, é que a sua palavra se cumpra nesta igreja. Que essa igreja seja bela, que essa igreja seja edificada, que essa igreja possa zelar por esses relacionamentos, que possa sempre estimar, valorizar os seus pastores, que os membros dessa igreja possam assumir a sua responsabilidade, jamais transferi-la à liderança, mas possam sentir a partir de hoje esse peso necessário sobre os seus ombros, para realizar esse nobre chamado de membresia. Por último, que essa igreja possa sempre priorizar o relacionamento contigo, através do culto público, que eles sejam sempre alegres, que seja essa comunidade intercessória, e que seja essa comunidade que, apesar das circunstâncias, e em todas as circunstâncias, sejam gratos a Ti. Abençoe essa igreja local que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos terminar o nosso momento de culto. Vamos nos colocar de pé para uma última breve oração. Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo isso que vivenciamos aqui hoje, que ouvimos, que fizemos também. Que o Senhor nos ajude, Pai, pela Tua graça, a cumprir isso tudo, porque sem o Senhor já falhamos. Que nos lembremos que nos cabe desenvolver a nossa salvação, mas somente porque o Senhor é quem efetua em nós tanto querer como realizar, que nós conseguiremos. Que assim descansemos na Tua soberania, mas andemos também segundo a nossa responsabilidade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Podem se sentar. Breves avisos aqui. Logo a seguir, teremos os nossos batismos dessa segunda leva de membros. Agora, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, queremos receber também aqueles que querem se tornar membros entre nós e que ainda precisam fazer esse compromisso do batismo. Outro aviso importante, amanhã temos o nosso culto às 8h45 da manhã, tá certo? É o nosso culto, vai ser no endereço do Buffet Diniz, fica ali na Rua Nigéria. Se você quer mais informações, você pode acessar o nosso Instagram, pode também pegar aqui informações com os nossos membros. Mas amanhã às 8h45 teremos culto normal, inclusive o nosso primeiro culto com a ceia do Senhor. E um último aviso, na verdade não é um aviso, eu gostaria de chamar os pastores que participaram aqui do concílio para virem aqui à frente, para que nós, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, pudéssemos presenteá-los com uma pequena lembrança pelo carinho que nós temos e em gratidão pelo que vocês fizeram. Tirar uma foto. Só deixar claro que para mim o Apolo não veio dar o presente, né? O William não... já teve que sair. Obrigado. Em nome da Igreja Batista Reformada de Jundiaí, nós queremos agradecer por esse apoio, pelos conselhos, pelas orações e por todo esse momento que nós vivenciamos juntos. Que seja o primeiro de muitos nessa caminhada com o Senhor. Obrigado e podem se sentar. Deus os abençoe.
É isso, vamos ter mais um breve momento aqui de intervalo. Aqueles que quiserem presenciar o batismo, participar junto conosco, é só aguardar, vai ser o tempo basicamente de nos trocarmos para já começarmos a nossa cerimônia de batismo. Obrigado a todos vocês que participaram, aqueles que precisam ir, que Deus os abençoe, que os leve para casa em segurança e contem sempre conosco, as portas estão sempre abertas para vocês. Que Deus os abençoe.